Você é feia, gorda, inútil. A voz de Léo cortou o ar da cafeteria como uma lâmina, cruel e afiada, banhada em desprezo. O burburinho de São Paulo, as conversas e o aroma de café desapareceram, deixando Sofia no centro de um furacão de maldade. Eram 5 rapazes, todos com seus 19 anos, mas com olhares que carregavam uma malícia antiga. Eles a cercaram, formando uma barreira que a isolava do mundo, transformando sua pequena mesa num palco de humilhação. Sofia sentiu o corpo encolher, desejando se tornar invisível. Suas mãos tremiam sobre a mesa, ao lado do caderno de desenhos, seu único refúgio, agora vulnerável como ela. Ela tentou respirar fundo, mas o ar parecia denso, pesado com o veneno das palavras deles. As risadas ecoaram em seus ouvidos, cada uma como um pequeno golpe. Ela não entendia a razão de tanto ódio. O que ela tinha feito? A pergunta girava em sua mente, sem resposta. Ela apenas fixou o olhar num ponto vago, tentando se transportar para um dos mundos que criava, assim seu caderno, um lugar onde a gentileza era a lei. A realidade, contudo, era implacável e a mantinha presa ali, naquele momento de pura agonia. Por que eles me odeiam tanto? Pensou Sofia, sentindo as lágrimas quentes se formando, turvando sua visão e ameaçando transbordar. Ela mordeu o lábio inferior com força, uma tentativa desesperada de conter o soluço que subia por sua garganta, usando a dor física para se distrair da agonia emocional. Léo, o líder, deu um passo à frente, seu sorriso se alargando ao ver o efeito de suas palavras, deleitando-se com o poder que exercia. Um de seus amigos mais ousado estendeu a mão para tapar a boca de Sofia, como se quisesse silenciar a dor que ela ainda nem havia expressado. O toque dele foi repulsivo, um gesto de violação que a fez recuar, o pânico subindo como uma maré. Ela se debatia em silêncio, por fora, uma estátua de medo, por dentro, um turbilhão. Cada segundo se arrastava. A cafeteria continuava sua rotina, mas ninguém intervinha. As pessoas lançavam olhares fugazes e depois desviavam. Aquele silêncio cúmplice era quase tão doloroso quanto as próprias palavras. Ela estava completamente sozinha, afundando em um mar de indiferença e crueldade. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias, e dê like ao vídeo se você gosta desta história. E nos deixe nos comentários contando de onde você é e a que horas nos escuta. Naquele exato instante, a porta de vidro da cafeteria se abriu, e o som de um sino anunciou a chegada de novos clientes. Mas não eram clientes comuns. Um homem alto e de postura impecável entrou, seguido por outros 2. Ele usava um uniforme militar. Era o Major Ramiro Vargas. Seus olhos escanearam o ambiente e focaram imediatamente na cena. Ele viu o círculo de rapazes. Viu a mão de um deles indo em direção ao rosto de sua filha. Viu o corpo encolhido de Sofia, o tremor de seus ombros. E o mundo para Ramiro congelou. O barulho da cafeteria se transformou em um zumbido distante. O tempo desacelerou. Cada detalhe se gravou em sua mente. O sorriso cruel de Léo, a hesitação covarde de seus seguidores, as lágrimas silenciosas de Sofia. Um nó de fúria gelada se formou em seu estômago, uma fúria controlada, forjada em anos de disciplina, mas não menos letal. Ele não disse uma palavra. Apenas começou a caminhar na direção deles, seus passos firmes, ecoando mais alto que qualquer grito. O que diabos está acontecendo aqui? A pergunta ecoou na mente de Ramiro, embora seus lábios permanecessem selados. Sua expressão era uma máscara de calma mortal, o que a tornava ainda mais aterrorizante. Ele se aproximava com a inevitabilidade de uma maré, e o grupo de agressores finalmente se virou. O sorriso de Léo vacilou e desapareceu, substituído por uma confusão que rapidamente se transformou em medo. Ele reconheceu a autoridade no porte daquele homem. Os outros rapazes deram um passo para trás, instintivamente. O garoto que tentava tocar em Sofia recolheu a mão como se tivesse tocado em fogo, o rosto pálido de susto. O silêncio que se instalou era pesado, carregado de uma tensão insuportável. Os colegas de Ramiro pararam a uma distância respeitosa, observando, prontos para intervir se necessário, mas sabendo que aquela era uma batalha pessoal.
Ramiro não olhou para eles. Seus olhos estavam fixos em Léo, o líder. Ele via através da fachada de arrogância do jovem, via a insegurança e a crueldade que a alimentavam. Aqueles rapazes não eram apenas valentões, eram uma falha na ordem que ele jurou proteger. Foi então que Ramiro sentiu o peso familiar em seu peito. Não era apenas o tecido do uniforme, mas algo mais. A medalha, polida e brilhante, repousava sobre o bolso esquerdo, acima de seu coração. Ela era muito mais do que um pedaço de metal. Era um legado, um elo tangível com sua falecida esposa. Ele se lembrou da promessa que fizera a ela, de que cuidaria de sua filha com sua própria vida, que a protegeria de todo o mal do mundo. Naquele momento, vendo a dor no rosto de Sofia, a promessa ecoou em sua alma com a força de um trovão. O metal em seu peito pareceu queimar, um lembrete de seu dever mais sagrado, um dever que transcendia a pátria e uniforme, o dever de pai. Aquela condecoração representava coragem diante do inimigo, e ali ele encarava um tipo diferente de inimigo, um que atacava a alma. A fúria dentro dele se misturou com uma clareza avassaladora. Ele sabia exatamente o que precisava fazer. Não seria um ato de violência, seria um ato de justiça. Pai. A palavra saiu dos lábios de Sofia como um sussurro de alívio. Seus olhos, cheios de lágrimas, encontraram os dele, e pela primeira vez naquela tarde, ela sentiu uma faísca de segurança. A presença de seu pai era um escudo. Ramiro desviou o olhar dos rapazes por um segundo para encontrar o de sua filha, e em seu rosto depositou toda a ternura e proteção que sentia. Foi um olhar que dizia: "Eu estou aqui, acabou." Léo e seus amigos, agora intimidados, começaram a se dispersar como baratas. Murmuraram desculpas esfarrapadas, mas seus movimentos eram apressados. Em menos de 30 segundos, o grupo se desfez, evaporando na normalidade da cafeteria. Ramiro não os impediu. Sua prioridade era outra. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira de Sofia, ignorando os olhares curiosos, e pegou a mão trêmula dela entre as suas, grandes e calejadas, mas com um toque incrivelmente gentil. Ele a ajudaria a se levantar, a sair daquele lugar que se tornara um palco de horrores, e a levaria para a liderança de seu abraço. Pai, por que eles são tão cruéis? Sofia perguntou, a voz embargada pelo choro que finalmente se permitiu liberar. As lágrimas rolaram por seu rosto, lavando a máscara de contenção. Ramiro apertou a mão dela suavemente. Ele não tinha uma resposta fácil. Como explicar a maldade gratuita? Eu não sei, minha filha, ele respondeu com uma sinceridade dolorosa. Mas eu sei que isso não tem nada a ver com você. A feiura está dentro deles, não em você. Nunca se esqueça disso. Suas palavras eram um bálsamo para a alma ferida dela. Ele a ajudou a se levantar, pegou o caderno de desenhos da mesa e a guiou para fora. Ele a abraçou ali na calçada, um abraço forte, protetor. Sofia enterrou o rosto no peito dele, sentindo o tecido áspero do uniforme e o cheiro familiar de seu pai. Era o porto seguro que ela precisava. Vai ficar tudo bem agora, eu prometo, ele sussurrou em seu cabelo. O que ela não imaginava era a dimensão da tempestade que estava por vir, uma batalha que seu pai estava prestes a travar por ela, uma guerra pela sua honra. O mais forte está por vir. Fique até o final. A viagem para casa foi silenciosa. Sofia olhava pela janela observando os prédios passarem como borrões. Ramiro dirigia com uma concentração intensa, as mãos no volante com uma força contida que traía a calma de sua expressão. Foi ele quem quebrou o silêncio. Isso já aconteceu antes, não foi, Sofia? A pergunta pairou no ar, delicada e pesada. Ele estava perguntando a si mesmo tanto quanto a ela. Como ele não percebeu? Sofia hesitou. Ela nunca quis preocupá-lo. Ele já carregava o peso de sua profissão. Às vezes, ela admitiu em voz baixa sem olhá-lo. Eles fazem piadas. Coisas assim. Ela minimizou o tormento como sempre fazia, tentando proteger o homem que a protegia. Mas desta vez, a mentira não se sustentou. A dor em seus olhos era evidente demais para ser escondida por palavras vagas. Seu pai merecia a verdade, e talvez, pela primeira vez, ela estivesse pronta para compartilhá-la,
não importando o quão dolorosa fosse. A barreira do silêncio estava finalmente começando a ruir entre eles. Coisas assim, ele repetiu, e ela pôde sentir a borda de aço em sua voz. O que ouvi não parecia uma piada, filha, parecia um ataque. A verdade daquelas palavras a desarmou. Eu não queria te preocupar, pai, ela finalmente confessou. Ramiro suspirou, um som longo e cansado. Seu bem-estar não é uma preocupação, Sofia. É a minha razão de viver. Ele sentiu um nó na garganta, uma culpa avassaladora. Eu sou um fracasso, pensou Ramiro amargamente. Ele, que protegia fronteiras, não conseguiu proteger sua própria filha de garotos cruéis. A ironia era esmagadora. Ele olhou de relance para Sofia. Não é sua culpa, pai, ela disse, como se lesse seus pensamentos. Eu deveria ter contado, eu deveria ter sido mais forte. Não, Sofia, você é a pessoa mais forte que eu conheço, ele rebateu imediatamente, com uma convicção feroz. Ser forte não é sobre não esse, sentir dor, é sobre sobreviver a ela, e você sobreviveu. Mas a sobrevivência solitária ele decidiu naquele momento havia acabado para ela. Ele estacionou na garagem do prédio. Desligou o motor, mas nenhum dos dois se moveu. O carro se tornou um santuário. Mas agora, você não precisa mais sobreviver sozinha, ele continuou, a voz baixa e firme. Ele se virou para ela, e a intensidade em seu olhar a fez prender a respiração. Não era raiva, era determinação pura. Isso acaba hoje, Sofia. Eu te dou a minha palavra. O que eles fizeram não ficará impune. Eles vão aprender o significado da palavra respeito. Vão aprender que cada ação tem uma consequência. Havia uma finalidade em sua voz que não deixava espaço para dúvidas. A decisão estava tomada. Aquela não era mais uma briga de adolescentes, era uma guerra. O Major Vargas estava prestes a entrar em uma nova zona de conflito, uma muito mais pessoal e perigosa. Ele não estava mais agindo apenas como um pai ferido. Estava agindo como o soldado que era, traçando um plano de batalha para defender seu território mais sagrado, a honra de sua filha. O silêncio não era mais uma opção. Algo estava prestes a romper. Enquanto isso, em um apartamento luxuoso, Léo contava a história para seus amigos, mas a versão era muito diferente. O cara era um louco, chegou me ameaçando, quase me agrediu. Só porque a gente estava conversando com a esquisita da filha dele, ele dizia, gesticulando dramaticamente. Seus amigos concordavam rindo, transformando o pai protetor em um monstro. Para eles, o episódio não foi uma lição, mas sim uma anedota emocionante. A humilhação que infligiram a Sofia já estava esquecida. Meu pai vai acabar com a carreira desse soldadinho de chumbo, Léo se gabou pegando o celular. Ele enviou uma mensagem para seu pai, Dr. Ricardo Morales, um advogado renomado, pintando um quadro de abuso de autoridade. Ele sabia exatamente quais botões apertar. Ele foi criado em um mundo onde as consequências eram para os outros, onde o dinheiro e o poder podiam reescrever a realidade. Ele não tinha a menor noção do perigo que estava provocando, do tipo de homem que havia desafiado. Léo não sentia remorso, não sentia culpa. Ninguém mexe comigo, pensou ele com uma arrogância juvenil. Estava confiante de que, pela manhã, o Major Vargas seria o vilão da história, e ele, a pobre vítima. Do outro lado da cidade, em seu escritório suntuoso, Dr. Ricardo Morales leu a mensagem do filho. Sua expressão permaneceu fria e calculista. Para Ricardo, os fatos eram irrelevantes, o que importava era a narrativa. Um major do exército ousara intimidar seu filho. Isso era um ultraje, uma violação da ordem natural das coisas. Ele não sabe com quem está se metendo, disse Ricardo ao telefone, a voz calma, mas com um tom gélido de ameaça. Vamos transformar esse herói em um vilão. Vou usar toda a minha influência. Pela manhã, a mídia estará do nosso lado. O plano já estava em movimento, uma máquina poderosa e bem lubrificada de manipulação, pronta para esmagar qualquer um que ficasse em seu caminho. A guerra de narrativas estava prestes a começar, e Ricardo não tinha intenção de perder. Esta riste, área te comove? Deixe seu like e se inscreva, seguimos.
O Fórum de Justiça de São Paulo era um coliseu moderno, um templo de concreto e vidro. O ar-condicionado zumbia, mas não conseguia abafar a tensão na sala de audiências. Ramiro Vargas sentava-se ereto, o uniforme de gala impecável. Ao seu lado, Sofia parecia pequena, as mãos entrelaçadas em seu colo. Do outro lado, a família Morales exalava confiança. Ricardo Morales levantou-se. Meritíssimo, o que temos aqui é a trágica história de um jovem sendo perseguido por um homem que infelizmente parece ter trazido os fantasmas da guerra para casa. Um homem cuja instabilidade emocional representa um perigo. As palavras venenosas foram o primeiro tiro da batalha final, uma tentativa de envenenar o poço antes mesmo que a primeira testemunha falasse. O plano era claro: desumanizar Ramiro e transformá-lo em uma caricatura de soldado quebrado, incapaz de distinguir a realidade da paranoia. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao a crueldade calculada daquelas palavras. A primeira testemunha de Ricardo foi a diretora Isabel Rojas. Ela subiu ao púlpito com uma dignidade ensaiada, mentindo com uma facilidade assustadora. Pintou Sofia como uma aluna retraída e com dificuldades de socialização, que interpretava mal as brincadeiras típicas da idade. Descreveu Léo como um líder nato, com um coração de ouro. Cada palavra era uma facada na verdade. O advogado de Ramiro, Dr. Almeida, começou o contra-interrogatório. Senhora Rojas, a senhora pode nos explicar por que, segundo os registros, houve um aumento de 15% nos pedidos de transferência de alunos nos últimos 2 anos, muito citando problemas de adaptação social. A diretora hesitou, a armadura de compostura começando a rachar. Adolescentes são volúveis, ela gaguejou. Dr. Almeida avançou. Ou seria um ambiente tóxico que a senhora falhou em controlar, talvez por proteger alunos cujos pais fazem generosas doações anuais? O golpe foi direto. A diretora empalideceu, protestando com uma indignação que soava completamente oca. Em seguida, os amigos de Léo subiram ao púlpito, um por um, com um roteiro memorizado. Nós estávamos apenas tentando ser amigáveis, disse um. Então o pai dela chegou, do nada, continuou o outro, com a voz tremendo de forma teatral. Ele parecia fora de si. Nós ficamos com muito medo. Eles atuaram seus papéis com perfeição. Então, chegou a vez de Leonardo. Com uma expressão de vulnerabilidade ensaiada, ele negou tudo. Eu nunca disse nada daquilo para Sofia. Eu juro, disse enxugando uma lágrima falsa. Desde que tudo isso aconteceu. Eu não consigo dormir, tenho pesadelos. Ele arruinou a minha vida. A performance era tão convincente que um murmúrio de compaixão percorreu a sala. A queda parecia inevitável. Ricardo Morales então se virou para Ramiro, usando seu histórico militar contra ele, insinuando que o estresse de combate o tornara instável. A tática suja estava funcionando. Algo estava prestes a romper. A verdade parecia estar sendo enterrada sob uma montanha de mentiras bem ensaiadas. Foi então que Dr. Almeida se levantou. A promotoria gostaria de chamar nossa primeira testemunha, a senhorita Clara Mendes. O nome de Clara pairou no ar, e um lampejo de alarme genuíno passou pelos olhos de Ricardo Morales. Clara caminhou até o púlpito com uma calma que impunha respeito. Eu fui aluna do Colégio Vanguarda. E fui uma de suas vítimas, ela disse, a voz forte. Clara contou sua história, detalhando a campanha de assédio que sofreu. Dr. Almeida projetou na tela as cópias das mensagens que ela havia guardado por 2 anos. Palavras cruéis, insultos vis, o mesmo padrão, a mesma assinatura de crueldade. A virada estava em andamento. A próxima testemunha era Sofia. Ela caminhou até o púlpito, segurando seu caderno de desenhos como um escudo. Quando o Dr. Almeida perguntou o que havia acontecido, ela não conseguiu falar. Ela apenas respirou fundo, olhou para o pai e abriu o caderno. Com a permissão do juiz, as imagens encheram a tela. O mundo viu a cena da cafeteria através dos teilix. Olhos de Sofia, a crueldade, a humilhação, o medo,
A arte dela gritava a verdade. O silêncio na sala era absoluto. Quando a última imagem foi mostrada, Sofia finalmente encontrou sua voz, um sussurro que soou como um trovão. Foi assim que eu me senti. Foi o suficiente. Então, Dr. Almeida apresentou a prova final. Meritíssimo. Uma mensagem de texto enviada pelo réu para o celular da minha cliente, dias após o incidente. A mensagem apareceu na tela. Ouvi dizer que seu papai-herói está tentando arrumar problemas para mim. Diga a ele para parar, ou a próxima humilhação não será apenas com palavras. Eu sei onde você mora, esquisita. A sala prendeu a respiração. A máscara de Léo caiu. Sua mentirosa! Você armou tudo isso! Ele gritou para Sofia, o rosto contorcido de ódio. O juiz bateu o martelo. Dr. Almeida pediu que Ramiro desse uma declaração final. Ramiro levantou-se, levou a mão ao peito, seus dedos tocando a superfície fria de sua medalha. Eu uso esta medalha com orgulho. Mas hoje eu entendi que a verdadeira bravura acontece quando defendemos nossos filhos. A justiça que peço é para que nenhuma outra criança precise transformar sua dor em desenhos porque os adultos falharam em protegê-la. O veredito foi rápido e unânime. Leonardo Morales foi considerado culpado de todas as acusações. A diretora Isabel Rojas foi indiciada por falso testemunho. A sala explodiu em murmúrios de aprovação. Sofia desabou em lágrimas de alívio, enterrando o rosto no ombro do pai. Ramiro a abraçou com força. Acabou. A guerra havia terminado. E eles haviam vencido. Clara se aproximou e se juntou ao abraço. As 3 almas feridas encontrando consolo. Do outro lado da sala, Ricardo Morales estava pálido, a máscara de poder e arrogância finalmente quebrada. Pela primeira vez em sua vida, seu dinheiro não foi suficiente para comprar a impunidade. A verdade, armada com coragem, arte e o amor de um pai, provou ser mais forte. A justiça prevaleceu. Aquele momento não era apenas uma vitória legal. Era uma vitória moral, uma afirmação de que a dignidade não tem preço e que a coragem de poucos pode, de fato, iluminar o caminho para muitos. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Nos meses seguintes, a repercussão do caso transformou a dor em um legado de mudança. A indenização recebida foi inteiramente doada para a criação do Projeto Fênix, uma fundação liderada por Sofia e Clara, que oferecia apoio jurídico e psicológico gratuito a jovens vítimas de assédio. O Colégio Vanguarda, com a reputação em ruínas, passou por uma reformulação completa, e a história de Sofia se tornou uma lenda em seus corredores, um símbolo de que o silêncio nunca mais seria a norma. Sofia encontrou sua voz, não apenas como ativista, mas como artista. Sua sensibilidade, antes vista como fraqueza, tornou-se sua maior força. Ela se tornou uma artista reconhecida, sua obra celebrando a resiliência. Ramiro, com sua honra restaurada, continuou a servir, mas encontrou uma nova paz, a paz de um pai que cumpriu sua promessa mais sagrada. A batalha que travaram não apenas salvou uma alma, mas também acendeu uma chama de esperança para incontáveis outras. 5 anos depois, na noite de abertura da primeira exposição de arte de Sofia, intitulada Fragmentos de Luz, ela estava ao lado do pai, observando a peça central da galeria. Era uma instalação composta por centenas de pequenos desenhos de pássaros, cada um único voando juntos para formar a imagem de uma única e gigantesca fênix. A obra era uma representação visual do lema de sua fundação, que àquela altura já havia ajudado mais de 300 jovens a encontrar apoio e proteção. O legado de sua dor era agora um farol de esperança. Ramiro, com os cabelos já grisalhos, olhava para a obra com um orgulho que palavras não podiam expressar. "É a minha peça favorita", ele disse, a voz embargada. Sofia sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. "A minha também", ela sussurrou. A história deles, que começou com a crueldade de algumas palavras, havia se transformado em um poema de resiliência e amor. Eles provaram ao mundo que a coragem de um pode de fato acender a chama da justiça para muito.